Durante muitos anos da minha vida clínica, fui levado a observar algo que raramente aparece quando falamos de família. As pessoas falam de amor, de valores, de educação, de disciplina, mas quase nunca falam daquilo que sustenta tudo isso, o ambiente emocional no qual um ser humano aprende que pode existir. Aprendi cedo que o desenvolvimento emocional não é um processo isolado, interno, individual. Ele acontece no espaço entre as pessoas. Ele acontece na relação. É por isso que sempre afirmei que não existe bebê sozinho. Existe um bebê e existe alguém que o sustenta. Onde esse sustento falha, o desenvolvimento não desaparece, ele se adapta. E é justamente nessa adaptação que muitos sofrimentos familiares começam. Quando observo famílias em conflito, não vejo apenas desentendimentos superficiais. Vejo histórias longas de pessoas que nunca tiveram autorização para ser quem eram. Vejo adultos exigindo de outros adultos aquilo que nunca receberam: reconhecimento emocional. Um ambiente familiar saudável não é aquele que nunca falha. Pelo contrário, é aquele que falha e repara. É aquele que permite ao outro sentir raiva sem perder o vínculo, sentir tristeza sem ser corrigido, sentir alegria sem ser controlado. Chamei isso de ambiente suficientemente bom, e faço questão de repetir: suficientemente bom não é perfeito. A perfeição, aliás, costuma ser perigosa. Pais perfeitos geralmente são ambientes pobres para o desenvolvimento emocional, porque não deixam espaço para a espontaneidade. Nos primeiros momentos da vida, o bebê não se percebe como separado do mundo. Ele não sabe onde termina seu corpo e onde começa o ambiente. Tudo é continuidade. Quando o cuidado é sensível, previsível e presente, o bebê vive a ilusão de que o mundo responde aos seus gestos. Essa ilusão não é patológica, ela é necessária. É essa ilusão inicial que permite, mais tarde, aceitar a frustração. Apenas quem foi suficientemente sustentado suporta não ser atendido o tempo todo. Apenas quem foi acolhido consegue tolerar a falta. Quando essa sustentação falha de forma grave ou repetida, algo muito específico acontece. A criança percebe que seus gestos espontâneos não encontram resposta, e então aprende algo fundamental: para manter o vínculo, precisa deixar de ser espontânea. É nesse momento que surge o que chamei de falso self. O falso self não é mentira, ele não é fingimento consciente. Ele é uma organização psíquica criada para sobreviver. A criança observa o ambiente, percebe o que é esperado, o que é tolerado, o que é punido e passa a se moldar a isso. Ela se torna boa, educada, madura demais para a idade. Os adultos elogiam, mas algo silencioso acontece por dentro. O verdadeiro self se recolhe. Esse verdadeiro self não desaparece. Ele fica guardado, protegido, muitas vezes inacessível, e a pessoa cresce com uma sensação vaga de não estar realmente vivendo a própria vida. Em muitas famílias, o falso self é confundido com caráter, obediência ou maturidade, mas o preço dessa adaptação excessiva costuma aparecer mais tarde: vazio, ansiedade difusa, dificuldade de intimidade, sensação de não pertencimento. Quando observo conflitos familiares na vida adulta, vejo frequentemente esse encontro doloroso entre falsos selfies. Pessoas que se relacionam a partir de papéis, expectativas e obrigações, e não a partir da autenticidade. Pais que nunca puderam ser eles mesmos exigem dos filhos aquilo que aprenderam a oferecer: a adaptação. Filhos, por sua vez, sentem culpa ao tentar se diferenciar, porque a diferenciação sempre foi vivida como ameaça de perda do amor. Famílias adoecem quando confundem proximidade com invasão, quando acreditam que amar é saber tudo, controlar tudo, opinar sobre tudo. Isso não é cuidado, é intrusão. Cuidado verdadeiro respeita a existência do outro como outro. Em um ambiente saudável, a criança pode dizer não sem ser abandonada, pode errar sem ser humilhada, pode mudar sem ser acusada de traição. É assim que o verdadeiro self encontra espaço para emergir.
Quando esse espaço não existe, o relacionamento familiar se transforma em um campo de vigilância emocional. Todos observam todos, todos se ajustam, ninguém descansa. Muitos adultos me dizem sentir um cansaço profundo após encontros familiares. Isso não acontece por acaso. O cansaço surge quando é preciso sustentar uma máscara por muito tempo. Relacionamentos verdadeiros não exigem performance, eles permitem repouso psíquico. Outro ponto essencial que observei é que famílias muitas vezes não suportam o crescimento emocional dos seus membros. Crescer significa mudar, significa deixar de confirmar expectativas antigas, significa frustrar imagens idealizadas. Quando um filho começa a se tornar ele mesmo, muitas famílias interpretam isso como afastamento, rebeldia ou ingratidão, mas frequentemente trata-se de alguém tentando existir pela primeira vez. A autonomia emocional não é rejeição, ela é maturidade. No entanto, quando a família nunca ofereceu espaço emocional, a autonomia vem carregada de culpa. O indivíduo sente que precisa escolher entre ser fiel a si mesmo ou manter o vínculo. Essa é uma escolha cruel e desnecessária em ambientes suficientemente bons. Quero ser claro, afastamentos familiares, em muitos casos, não são atos de ódio, são tentativas de sobrevivência psíquica. Quando alguém se afasta, pode estar tentando proteger aquilo que nunca pôde viver plenamente. O verdadeiro self precisa de silêncio, distância e segurança para emergir. Famílias saudáveis sabem atravessar fases de distância sem vivê-las como o abandono definitivo. Sabem que o vínculo não depende de controle constante. O amor maduro não prende, ele sustenta. Ao longo da vida, percebi que muitos sofrimentos adultos poderiam ser resumidos em uma frase simples: nunca houve espaço para eu ser quem sou. Essa frase ecoa em consultórios, em lares, em relações conjugais, em amizades. E não se trata de acusar pais ou famílias. Trata-se de compreender que muitos adultos cuidaram como puderam, a partir das faltas que também viveram. Ambientes falham porque também foram falhos. Mas compreender não significa repetir. Cada geração tem a oportunidade e a responsabilidade de oferecer um pouco mais de espaço do que recebeu. Não perfeição, espaço. Um ambiente emocionalmente saudável é aquele em que o outro não precisa se explicar o tempo todo, não precisa se defender, não precisa justificar sua existência. É nesse tipo de ambiente que a intimidade verdadeira se forma. Quando o verdadeiro self encontra acolhimento, algo profundo acontece. A pessoa começa a sentir que a vida vale a pena, não porque tudo é fácil, mas porque é real. E relações reais, mesmo imperfeitas, são mais sustentáveis do que relações baseadas em adaptação constante. Se hoje você sente desconforto dentro da própria família, talvez isso não seja sinal de ingratidão, fraqueza ou egoísmo. Talvez seja o sinal tardio de uma necessidade antiga, a necessidade de existir com verdade. E se você é pai ou mãe, lembre-se, seu papel não é moldar um ser humano à sua imagem, é oferecer um ambiente no qual ele possa descobrir quem é. O maior presente que uma família pode oferecer não é controle, nem correção constante, nem sacrifício silencioso. É espaço. Espaço para sentir, espaço para falhar, espaço para mudar, espaço para ser. É nesse espaço que o verdadeiro self nasce, e é somente a partir dele que os relacionamentos deixam de ser sobrevivência e se tornam encontro.